Convido você a abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 2. Deixa aberto, que a gente já vai fazer a leitura de maneira pausada e explicando esse texto, um capítulo bem grande, o capítulo de Daniel, 2. A gente vai tentar lê-lo todo, explicando pausadamente para que a gente entenda um pouco melhor do que o Senhor tem para nós, para comunicar a nós através de todo esse capítulo, e a gente segue dando sequência ao a essa série de mensagens, Amando a Deus no Mundo, onde a gente vai abordar todo o livro de Daniel. Aí a gente iniciou semana passada, hoje partimos para o capítulo 2, e permaneça com a sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar para o texto em diversos momentos aqui da exposição da palavra do Senhor. Nós já oramos. Peço que você preste bastante atenção. É um texto muito rico, um texto que com toda certeza tem muita coisa a falar ao nosso coração. Mas antes eu quero pensar com vocês sobre tempos desafiadores, desafios que são lançados diante de nós, desafios que muitas vezes se levantam em nossa vida aqui nessa terra, e são inúmeros, incontáveis às vezes. Parece até que em dados momentos a gente vive desafios sem parar na nossa caminhada. Muitos de nós tendem, diante de um desafio, a fugir, a se esconder. Às vezes porque o desafio, ou quase sempre, de vez em sempre, o desafio ele vai tirar a gente da zona de conforto. O desafio vai tirar você, de uma zona onde a gente gosta de ficar confortável. O desafio ele vai requerer de nós ação. Ele vai requerer de nós, muitas vezes, reação. Vai requerer de nós muitas atitudes, às vezes, para que a gente supere desafios. Por isso, às vezes, a gente foge, a gente se desvia, a gente tenta voltar para trás um pouco, a fim de não enfrentar desafios na nossa caminhada. E vão existir diversos desafios nessa vida, desafios na nossa vida profissional, desafios na nossa vida acadêmica, desafios na nossa vida familiar, desafios na nossa vida comunitária, na nossa vida como povo de Deus. E esse é o principal desafio que nós temos, que é amar a Deus nesse mundo com firmeza, com esperança, em face à oposição que nós temos aqui nesse mundo como povo de Deus. Esse é o maior desafio para nós. A maior missão que nós temos aqui, viver com fidelidade, isso é amar o Senhor. É cumprir a sua palavra, é seguir fielmente o seu evangelho diante de um mundo que não gosta, que é contrário ao evangelho, como a gente vai ver isso ao longo de todo, praticamente, esse livro de Daniel. E hoje também é um desafio de gigante. É um grande desafio que nenhum de nós conseguirá vencer por nossas próprias forças. Um desafio que somente na força e poder do grandioso Deus, o Todo-Poderoso, conseguiremos passar com uma boa ação, uma boa resposta de amor a Deus, com firmeza e esperança. Se tem algo que a gente vai ver e vai perceber hoje, é que o nosso Deus, ele não economiza em nos dar esperança. Ele nos dá muita esperança, abundante esperança na sua palavra. Isso a gente nunca vai poder dizer que a gente, Deus não me dá esperança. Deus ele derrama esperança abundantemente sobre nós. E hoje a gente vai perceber que essa missão de amar a Deus no mundo
com firmeza, com esperança, em face à oposição, ela é momentânea. Porque o exílio, ele é momentâneo, mas o reino de Deus, ele é eterno. E esse é o tema da mensagem que a gente vai pensar hoje. O exílio momentâneo e o reino eterno do nosso Senhor. E a gente viu aqui no capítulo 1 o início dessa história, onde Daniel está com seus amigos lá nesse exílio na Babilônia, onde a gente viu, não vou esticar muito aqui, porque o texto hoje ele já é bem longo, mas a gente viu que eles foram levados cativos como homens jovens capazes, que Nabucodonosor ele selecionou para estudar lá a cultura da Babilônia por 3 anos, receberam nomes babilônicos, a alimentação babilônica do rei, eles negaram, já que seria uma transgressão da lei do Senhor. Então, a gente já vê ali fidelidade ao Senhor no primeiro capítulo. A gente vê que no final daquela federal da Babilônia, de 3 anos, eles são achados muito mais inteligentes do que os sábios, os magos daquele reino babilônico. E assim, eles são selecionados para servir na corte do rei, para servir aquele rei extremamente mau, extremamente ímpio e idólatra, né? E aqui nesse capítulo 2 a gente vai ver que surge uma nova cena, um novo episódio, um episódio muito complicado na vida deles, um grande desafio na vida de Daniel e dos seus amigos. E eu vou separar aqui esse texto em algumas cenas, assim como o comentador Sidney Gray Danos, ele separa em seu livro, eu fiz uma pequena adaptação aqui, mas a gente vai olhar para uma cena, vai ler o texto e depois eu vou explicar essa cena assim até o final para a gente pontuar alguns ensinos aqui em cima desse texto. Então, a cena 1 que a gente vê aqui nesse texto de Daniel 2 é a sala do rei, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse? Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e a casa de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes teus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então perceba que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem sonhos. Na Ara vai estar lá sonho, mas esse substantivo lá no hebraico está no plural mesmo.
né? Sonhos. Então, ele estava tendo sonhos rotineiros. E eu acredito na melhor interpretação aqui do próprio Ray Danos, onde ele olha para esses sonhos, esse plural, onde o rei estava tendo sonhos rotineiros, mas era o mesmo. Não eram vários sonhos diferentes. Era aquela mesma coisa que estava martelando na cabeça dele no sonho. Vários sonhos, mas o sonho era igual. Que é o que a gente vai ver o sonho lá mais para o final do texto e sua interpretação. E essa repetição, inclusive, do mesmo sonho, martelando na sua cabeça, estava lhe deixando perturbado. E a gente percebe, né, que o rei ordena, ele chama seus sábios para poder vir até ele e revelar o sonho dele e também dar a interpretação desse sonho. A gente percebe aqui uma diferença do que a gente já viu anteriormente, até na palavra do Senhor, lá em José, por exemplo, que interpreta sonhos, né? Mas o sonho era revelado. Aqui o rei, ele não revela o seu sonho. Ele quer que os seus sábios, eles digam qual foi o seu sonho e que também interprete esse sonho. Ele não disse o sonho para os seus sábios para que eles interpretassem esse sonho. Entende aqui a diferença? Por isso que os seus sábios no reino vão dizer, não, isso aí não tem como a gente fazer. Nenhum homem nessa terra vai conseguir fazer isso. Revelar o que o Senhor sonhou lá, está lá na sua mente. Talvez o significado a gente possa dar, mas dizer o que é esse sonho aí que teve, não tem como. Ninguém vai poder fazer isso. Aí o rei, ele vai decretar lá a morte de todos os sábios. E também a gente vê aqui ele falando de destruir a casa, a família desses sábios, para a gente perceber o quão cruel era Nabucodonosor. Ele simplesmente mandou passar a espada na cabeça de todos os seus sábios, assim, de uma vez só. Da família deles também, até Daniel, que não estava lá, e seus amigos. Ia rodar também nessa sentença, né? E a gente vê a segunda cena aqui. Daniel e Arioque, verso 14 a 16. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então a gente vai ver que Daniel, mais uma vez, como porta-voz, não é, ali dos seus amigos, ele se dirige a Arioque, chefe da guarda do rei, aquele que seria encarregado de buscar o pessoal para passar a espada na cabeça deles, a fim de pedir explicação desse decreto do rei, que é por que é tão urgente isso, né? E aí ele explica para Daniel, e Daniel, com muita intrepidez, como a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, ele pede mais tempo ao rei. Porque, com certeza, ele daria a revelação e a interpretação do sonho ao rei. Então, perceba aqui duas coisas. Daniel pede tempo e Daniel afirma com convicção de que vai revelar o sonho e vai interpretar esse sonho. E aí vem a cena 3, Daniel em casa com seus companheiros, não é? A partir do verso 17... até o verso 23. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me revelaste o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Então a gente percebe aqui nessa terceira cena dessa história
que depois que Daniel conversa ali com Arioque e tudo mais, pede tempo, ele vai para casa, chama os seus amigos e olha, vamos fazer um círculo de oração aqui, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar a Deus por misericórdia. E a gente vê que Deus atende, e Deus revela o sonho a Daniel. E Daniel já louva ao Senhor, mesmo sem ir até o rei, para confirmar se era isso mesmo. Ele sabia que era isso mesmo, porque quem revelou foi o próprio Deus. Então, cena 4 agora, a gente vai ver até o final, o verso 24 até o 49, Daniel já ali indo para estar diante do rei e fazer a revelação e a interpretação do sonho que atormentava aquele rei cruel. Leia comigo, verso 24 a 49. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o sonho, de me contar o que vi no sonho, qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, que estava olhando e viu uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. E o vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Então perceba, ele disse o sonho, ele revelou o que o rei sonhou e agora ele vai revelar a interpretação desse sonho. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu
levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel. Ele deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Então, essa parte maior, a gente vai ver que Daniel, ele vai lá até Arioque, ele é levado diante do rei, ele entrega diante do rei qual é o seu sonho, as visões que ele estava tendo, que a gente vê que é uma só, né? E ele interpreta isso também diante do rei. Agora, repare uma coisa interessante, que Daniel, ele confirma o que os sábios disseram anteriormente, lá no verso 10 e 11, que de fato nenhum homem dessa terra poderia revelar isso para o rei. Ele diz quem revelou, ele não bate no peito: olha, Senhor, foi eu que te revelei. Eu sou o cara, né, o profeta do Altíssimo. Não, ele fala: foi o Senhor que te revelou. E eu não estou falando isso aqui para que eu pareça mais inteligente do que os outros, é porque o Senhor tinha que revelar mesmo. Então, você vê como que ele se esvazia aqui de qualquer tipo de vanglória nessa revelação do sonho e da interpretação ao rei. Ou seja, Daniel, ele é humilde e temeroso. E a gente percebe aqui também nessa visão que provavelmente um dos motivos de perturbar Nabucodonosor era essa imagem que destaca aqui na palavra como terrível. Terrível essa estátua como ele o via. Assim, ele demonstra ali, o rei, né, uma profunda religiosidade ao se prostrar diante de Daniel, oferecer incenso, cereais e tudo mais, presentes diante de Daniel, também cargo de altíssimo padrão ali no reino da Babilônia, e depois para os seus amigos. Então eu quero olhar com vocês, para essa grande cena e perceber como que Deus, ele se revela nesse texto, e como que Deus, ele nos revela nesse texto também. Como que ele mostra quem ele é, e como que ele mostra quem nós somos. Como que o Deus que estabelece reis, o Deus que destrói reis, ele demonstra, ele expõe aqui diante de Daniel, diante do rei da Babilônia, que esse exílio, que esses reinos dos homens é momentâneo e o seu reino, ele é eterno. Então, primeira coisa que eu quero olhar com vocês é a vida no exílio como uma vida passageira. Um pouquinho d'água, que o texto é extenso, né? Então, a vida no exílio, ela é passageira. Perceba, eu quero perceber aqui com vocês alguns detalhes da pessoa do rei Nabucodonosor, para a gente perceber no nosso tempo hoje como que o mundo é muito parecido com essa representação do rei da Babilônia, como aquele que se opõe ao reino de Deus. Grey Danos, ele descreve o seguinte acerca do rei. O narrador começa por descrever o rei como estando perturbado, observando também que ele muito se irou e enfureceu. O caráter do rei é mais desenvolvido ainda pelos seus discursos, que mostram que ele era desconfiado, irracional, teimoso, mal-humorado, irritado e cruel.
O rei, se vocês perceberem, ele quis testar os seus sábios para que adivinhassem o sonho. Para que adivinhassem o sonho que ele estava tendo. Sem qualquer paciência com os seus sábios, que foram até pacientes com o rei. Mas ainda assim o rei decretou a morte de todos eles. O rei não era um rei bom. Por mais que parecesse lá no primeiro capítulo, né, chamou Daniel, seus amigos, vão comer aqui a comida do rei, vão estudar aqui na Babilônia, na Federal, ganharam uma bolsa, né, e tudo mais, a vida de, né, ali no palácio. Parecia ser um rei bom, mas não era um rei bom. Era um rei profundamente mau, era um rei profundamente tirano. Mas perceba aqui também que o rei ele mostrou certa generosidade quando promoveu Daniel e seus amigos e lhe deram muitos benefícios após ele revelar tudo aquilo. O que já vimos, né, no primeiro capítulo, como que ele mostra ali, ele dá ali algumas regalias para eles. Mas tudo isso fica claro que foi por interesse. Toda aquela regalia, todos aqueles muito benefícios que deu ali para Daniel no final, a posição alta no reino, foi interesse, como a gente vê aqui, porque Daniel conseguiu o que nenhum sábio no reino da Babilônia conseguiu, né? E o rei também demonstra ser profundamente religioso diante de Daniel, inclusive falando acerca do rei de Daniel, que é o rei dos céus, do Deus Todo-Poderoso. Quem leu o verso 47 acha até que Nabucodonosor se converteu, falando sobre o rei, sobre o Deus de Israel. Mas obviamente que ele não se converteu. Mas isso mostra que ele era profundamente religioso e apesar de falar verdades sobre quem Deus é, não significa que ele era filho de Deus, não significa que ele pertencia ao reino dos céus. Ele era o rei da Babilônia. Hoje, o mundo caminha religioso, irmãos, religioso, por mais ateísta e secular que pareça. Mas até o ateu, ele tem muita fé, ele é religioso. O seu Deus talvez seja a ciência, onde ele crê somente no que se pode comprovar em laboratório. O seu Deus talvez seja ele mesmo, ou essa própria vida, como se fosse a única coisa, ou maior, que existisse. Mas o mundo, ele é religioso, irmãos. E ele busca desenfreadamente satisfazer essa sua religiosidade, por mais que não creia numa divindade. Mas é uma vida perturbada, assim como a do rei estava perturbada. É uma vida que o indivíduo pode até não perceber, mas ele caminha perturbado. Por mais que pareça bem, ele caminha em perturbação. O príncipe deste mundo, ele é mau. O príncipe da potestade do ar, aquele que conduz os filhos da desobediência, como Paulo vai dizer aos Efésios, não é? Principalmente lá no capítulo 2, ele derrama sangue dos santos. Ele quer a morte dos santos. Por mais que ele pareça ser alguém generoso. Por mais que, parecendo ser generoso, ele ofereça benefícios. Assim como ele ofereceu a quem? A Jesus. Algo que não era nem dele. Os reinos, vou te dar isso tudo aqui. Nem dele era. Mas ele oferece em sua suposta generosidade. Mas ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Irmãos, infelizmente, a gente vai perceber como que esse mundo, ele vai em sua secularidade, em seu mundanismo, tentar cada vez mais influenciar o meio cristão, a fim de que os cristãos eles saiam dessa visão de mundo cristã para uma visão de mundo secular, uma visão de mundo de fato mundana, sem Deus na jogada, sem divindade na jogada. Aí você vai ver muitos e com aparência de bom. É aí que está o ponto. Com aparência
de generosidade, de benefícios para a igreja de Cristo. Para que igreja? Só tem pecador lá. Não é verdade? Só tem pecador lá. Fulano lá está fazendo fofoca e tudo mais, aquele me disse e tudo mais. Eu vou lá para quê? Não preciso da igreja. Eu posso viver minha fé com o Senhor em casa. Olha que maravilha. A gente assiste lá no YouTube, né? Talvez interaja lá no grupo de WhatsApp da igreja, mas isso não é o que a palavra do Senhor diz como comunhão na igreja. Então, se a gente for perceber, irmãos, a gente vai ver que muitos vão falar por aí em discursos, em televisão, em filmes, em séries, em vídeos, influencers, coisas que a gente vai recebendo e às vezes vai entrando, sem a gente perceber. Nesse discurso mundano e secular que vai dizer, olha, Deus é amor, né? Então toda forma de amor é válida. A gente está aqui para amar, não é verdade? A gente não está aqui para se irar, a gente não está aqui para julgar, né? Não julgueis. Toda forma de amor é válida. Não precisa questionar. Se a pessoa está bem, se faz feliz, né? Não tem essa também? Se faz feliz, é isso aí que é bom, né? Continua. Está feliz, está bem, isso é o que importa. Discursos vazios, mundanos, de um mundo que quer corromper com um discurso que parece ser bom. Olha que maravilha, a gente não julgar, ninguém julga ninguém, olha que legal. Todo mundo vive da maneira que quer. Todo mundo crê no que quer, que não importa, todos os caminhos levam a Deus, dizem alguns. Não tem problema, você fica aí na tua religião, está ótimo, você está feliz, isso é o que importa, com a sua família, com seus filhos, não precisa ir para a igreja. E a gente continua a nossa vida, né? É o tal do nada a ver, né? E por aí vai, não tem nada a ver isso aí. Mas, irmãos, a gente vai ver que isso são artimanhas de um inimigo mau, que se passa por bem, mas é um enganoso, que quer desvirtuar o povo do Senhor. Não é? A gente vai ver isso entrando no trabalho, a gente vai ver isso entrando na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, sobretudo, irmãos, sobretudo. A gente vai ver como que às vezes a gente está tão secular na nossa vida que a gente acha que a gente não precisa estar lá muito na comunhão, né? A gente não precisa se reunir toda hora. Precisa, uma vez na semana já está bom, né? Bate o ponto. O cartão lá, domingo à noite, está ótimo, que maravilha. Estou carregado para a semana que vem, né? Me enchi aqui para passar a semana difícil lá na Babilônia, lá no mundo, né? E aos poucos a gente vai percebendo como que a gente está sendo corrompido, influenciado, ao invés de influenciar. Por isso que o inimigo, ele parece ser bom, parece ser uma vida legal, uma vida confortável, uma vida que você não vai precisar estar diante de desafios às vezes, uma vida que você vai poder viver da maneira que você quiser, mas é alguém muito cruel que quer a sua morte espiritual, quer você do inferno e não no reino de Deus. E a gente percebe aqui algumas características em Daniel também, não só no rei Nabucodonosor, mas a gente percebe como que Daniel ele se posiciona nesse exílio. Mais uma vez aqui, Daniel ele é extremamente prudente, ele é muito prudente, assim como no capítulo 1, a gente vê aqui no 2º, verso 14 e 15, como que ele chega lá no capataz com prudência. Como que ele pergunta a ele, aquele decreto do rei, com prudência. Ele não sai igual um maluco na rua e chega lá e questiona o cara, com prudência. Mas mesmo prudente, a gente vai perceber que Daniel não é covarde. Prudência é uma coisa, covardia é outra. Ele é prudente e não é covarde. Daniel, mais uma vez, ele diante do rei, diante da Babilônia, ele é extremamente intrépido, extremamente
corajoso diante desse grande desafio que se estabelece em sua vida lá no exílio. Ele sabia que sua vida estava em jogo. Ele sabia que ele iria morrer, na verdade. Todos iriam morrer ali. Já havia sido decretado isso pelo rei. E ninguém era doido de se dirigir ao rei e falar, não muda de ideia. Era o grande rei da Babilônia. Mas Daniel, ele vai lá com prudência e com coragem. Se coloca diante de Arioque, pela sua vida, pela vida dos seus amigos, pela vida dos outros sábios da Babilônia, de ímpios. Se você reparar, o texto expõe isso. Isso te lembra alguém que coloca a sua vida em risco por outros e até ímpios? Teve alguém que deu a sua vida, por ímpios, por pecadores, inimigos, e os tornou amigos. Mas vamos lá, Daniel agiu com coragem ao dizer, né, quando ele chega lá para Arioque, que revelaria o sonho do rei e interpretaria. Alguns aqui vão dizer que ele não chegou lá na presença do rei, né, que ele falou com Arioque ali e a ideia, né, da sua fala chegou lá no rei por intermédio de um mensageiro, mas eu prefiro olhar que ele apareceu lá mesmo diante do rei, mas de qualquer forma ele foi intrépido, porque a mensagem chegou ao rei, a sua mensagem de que duas coisas aqui que mostram muita coragem em Daniel. Ele primeiro pede tempo. E qual era o problema aqui dele pedir tempo? Nossa, ele pediu tempo, qual o problema disso? Que lá quando o Nabucodonosor estava falando com os sábios, o que ele fala? Os sábios pareciam que estavam tentando enrolar. E ele fala, vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês vão tudo morrer só por causa disso. Ele não queria dar tempo. E decretou a morte por causa disso, porque parecia que estavam querendo tempo. E Daniel vai e pede tempo no rei que não queria dar tempo e que mandou matar todo mundo porque pareciam que estavam querendo tempo. Olha que loucura. E outra coisa, ele não só pede tempo, mas ele diz que vai interpretar, que vai revelar, com convicção, irmãos. Ele não tinha ainda a revelação do sonho, ele não sabia qual era o sonho. Mas ele foi extremamente corajoso. E a gente está falando aqui, irmãos, o que exalta ainda mais essa coragem é que é o rei da Babilônia, aquele que cercou Jerusalém, naquele cerco cruel, que matou muita gente morreu de forma cruel. Algumas pessoas que tentavam fugir do cerco de dentro de Jerusalém eram jogadas para dentro depois, mortas, através de catapultas que eram capturadas. Dizem que o cerco durou um longo tempo e por conta disso a fome e a sede, já que não entrava e não saía água em Jerusalém, né, Babilônia estava ali acampada ali fora, e no momento de fome extrema, eles se alimentaram, os moradores ali de Jerusalém, dos seus próprios filhos. Percebe a crueldade desse rei? Um rei que simplesmente mandou matar todo mundo aqui, suas famílias. Mas ele se coloca diante desse rei e pede tempo. E diz, eu vou revelar esse negócio aí. Por quê? Porque essa coragem não vem dele, irmãos. Não vem de Daniel. Não é uma coragem de Daniel, nossa, que cara corajoso, temos que ter a coragem de Daniel. Porque Daniel conhece o seu Deus. A coragem dele vem de Deus. Porque Daniel é profundamente piedoso. Ele não é só prudente, ele não é só corajoso, ele é piedoso diante de Deus. Ele chega diante de seus amigos, vamos pedir a Deus misericórdia. Ele vai a quem, o único a quem poderia ajudá-lo e tirá-lo daquela situação. A piedade de Daniel, ela vai ficar cada vez mais clara após a revelação de Deus do sonho e da sua interpretação, quando Daniel
ele antes mesmo de ir lá ver com o rei se era aquilo ali mesmo, ele já ora aquela oração belíssima ao Senhor, de louvor e de gratidão. E a gente percebe aqui na oração de Daniel, como que ele reconhece aqui logo de cara a soberania do Deus eterno. Como que Deus ele é soberano e Deus ele é o dono da sabedoria e do poder. Que ele é que muda as estações, muda o tempo, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Aquele que remove reis, aquele que estabelece reis, principalmente depois dessa revelação que a gente vai ver aqui do sonho. Ele tinha isso mais claro ainda na sua mente, que Deus é esse poderoso, que estabelece reis e remove reis, que revela o que está profundamente escondido. Ele rende graças a Deus pela revelação do sonho do rei. Queridos, diante desse mundo maligno, que tenta influenciar cada um de nós com coisas aparentemente boas, mas que são ruins. Cada um de nós, como servos do Senhor, precisamos, com urgência, de prudência, de coragem, de piedade, de confiança no Rei dos Reis. Prudência para a gente saber agir na hora certa. E como agir? Assim como Daniel soube como agir e na hora certa de agir. Como responder a questionamentos desse mundo contrários à fé, as artimanhas do inimigo. A gente precisa de prudência para saber como reagir, como agir diante desse grande desafio. Nós precisamos de coragem para enfrentar tudo isso, ainda que nos leve à morte. Coragem para responder de maneira correta, que é a fidelidade a Deus e a sua palavra. É preciso, irmãos, ter muita coragem para negar hoje esse discurso de que toda forma de amor é válida. Para afirmar com convicção de que Deus criou homem e mulher. E nada mais. De que casamento é monogâmico. De que divórcio é somente em caso de abandono do descrente ou adultério. Não é porque houve incompatibilidade de gênero. Não é porque eu não estou sendo feliz. Tem que ter muita coragem para ser fiel ao Senhor. Coragem para dizer que ser igreja não é só estar aqui no domingo, no culto. Muito menos lá no grupo de WhatsApp. Mas sem piedade, irmãos, sem piedade, não seremos corajosos da maneira correta. A gente pode até mostrar coragem, mas não da maneira bíblica, como o Senhor quer que nós sejamos corajosos. Porque somente tendo um relacionamento sincero, um relacionamento profundo com Deus, que enfrentaremos tudo isso nesse mundo com coragem em se manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Porque com piedade, com relacionamento com Deus profundo, de intimidade, a gente vai saber que Deus ele está no controle, por mais que as coisas fujam do nosso controle, por mais que decretem a nossa morte, Deus está no controle. Isso é fruto de intimidade com o Senhor. Isso não diz respeito a estar aqui uma vez na semana ou não. Relacionamento real, amar isso aqui. O quanto você ama estar aqui com o povo de Deus reunido? O quanto isso faz falta na sua vida? Faz falta na sua vida? É isso. Nós saberemos com intimidade que Deus está no controle. Mesmo tendo um governo ruins nesse mundo, de pessoas profundamente corruptas no governo, que governam somente para si e não para o benefício do povo, de acordo com a palavra do Senhor. Nós saberemos que Deus está no controle, mesmo que ideologias contrárias à palavra tentem avançar nesse tempo. Avançar com todas as forças, inclusive tentando impedir o crescimento do cristianismo.
Mas aí que está, irmãos, por mais que tudo isso aconteça, por mais que o cenário seja de morte no mundo, de desesperança, de perda de controle e domínio dessa Babilônia, jamais a Babilônia estará no domínio. Jamais o controle será perdido, jamais perderemos a esperança, porque quem governa todos e tudo nesse mundo é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Não porque um rei cruel e ímpio disse isso lá atrás para Daniel, mas porque o Senhor, Ele se revelou assim na sua palavra e deu a nós essa fé que é dom dEle para crer nele da maneira como Ele se revelou. Não como um ímpio cruel disse que Ele é. Mas Deus, Ele revelou assim na sua palavra. E essa é a revelação do sonho de Nabucodonosor. Que Deus é Senhor dos deuses. Que Deus é Senhor dos reis. E aqui o sonho e a sua interpretação. Eu sei que os irmãos que gostam de um mistério devem estar ansiosos, né, com essa parte, cabeça de ouro, corpo de bronze, negócio meio complicado, pé com barra, com ferro, né? Eu não sei se eu vou frustrar as expectativas de vocês. Eu acho que sim. Antes, a gente vai ver aqui a esperança agora do rei, que é eterno e que nos dá essa esperança eterna de um reino onde nós somos cidadãos e habitaremos, já habitamos, ainda não de forma plena, mas habitaremos pela eternidade. Perceba mais uma vez aqui a prudência e a perspicácia de Daniel, quando ele se dirige ao rei para revelar e interpretar seu sonho e dizer a Nabucodonosor que, olha só como é que ele fala, apesar dele ser rei de reis, ele fala, o Senhor, rei de reis, né? Chega para o Nabucodonosor, mas ele diz aqui de maneira muito sucinta e muito perspicaz, foi o Deus do céu que o conferiu esse reino, o poder, a força e a glória. Olha o que ele está dizendo para Nabucodonosor aqui, o arrogante. Foi Deus que te deu isso aí. Foi Deus que te deu o reino, o poder, a força e a glória. E foi Deus que lhe entregou os filhos dos homens. Olha como Daniel ele é sábio aqui. É disso que a gente precisa. É a sabedoria do alto. Eu não vou me ater muito aqui nos supostos significados das partes da estátua, principalmente por conta do tempo, né? Mas Nabucodonosor ele teve um sonho de uma estátua terrível, assim como a palavra diz que ela é. Assim como são os reinos dos homens, que essa estátua representa. São terríveis os reinos dos homens. Mas essa estátua tem 4 partes, como a gente viu. Cabeça de ouro, braços e peito de prata, quadril e ventre de bronze, pernas e pés de ferro com parte dos pés de barro. São 4 partes, 4 reinos, aonde a gente vai perceber que aqui na interpretação do sonho, né, dessa estátua, um vai substituir o outro, um vai vir após o outro. Cada parte dessa estátua, que significa um reino, vai substituir o outro, vai subjugar o outro e vai se estabelecer no mundo após aquele o anterior que caiu, não é? A gente vai perceber, né, que o próprio texto ele vai deixar bem claro aqui para nós, né, o único que ele revela, né, o texto para nós aqui nessa noite. O único revelado aqui para nós é a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, a Babilônia. Cabeça de ouro, que é o que Daniel fala para ele. O Senhor é a cabeça de ouro. Olha que maravilha. Imagina ele, né? Como é que deve ter esse sentido, né? Eu tô lá em cima na ponta. Estou governando tudo, né? Do ouro, estou na cabeça ali, né? Que legal. Aí depois ele vai continuando, né? O segundo, eu creio também na melhor interpretação como sendo os persas, não é? Ou o Medo-Persa, que é que vai substituir ali, subjugando, derrotando a Babilônia na sequência. O terceiro, os gregos,
E o quarto, os romanos. Mas não para por aí. Tem gente que fica fascinada na estátua, mas o mais importante não é a estátua. A gente fica louco querendo saber que negócio, parte de bronze, de prata, de barro com não sei o quê. A parte mais importante é a pedra, irmãos. Não é a estátua. A estátua é despedaçada. Ela vira pó, se quebra toda e é levada pelo vento. É a pedra. A pedra que, se você reparar, vai ser dita no texto que ela é cortada, não por mãos humanas. Assim como aquela estátua que é o reino, representa os reinos dos homens, é construída por mãos humanas. E só um parêntese aqui. Essa terra aqui, onde eles estão, né, Sinar, se a gente for olhar lá em Gênesis, é a terra onde foi construída a Torre de Babel, que representa os homens querendo construir um reino que invada os céus, o reino de Deus. É o mesmo lugar que está a Babilônia aqui, que está Nabucodonosor, sonhando com essa estátua que representa o reino dos homens, mas com uma pedra que não foi cortada por mãos humanas. E essa pedra atinge os pés da estátua, despedaça os pés da estátua e todas as partes da estátua, ela também é despedaçada. E como diz o texto, ela fica como palha na eira e depois vem o vento e leva tudo embora. Acabou a estátua, sumiu a estátua. E aí o que acontece com a pedra? Ela se torna uma montanha que toma conta de toda a terra. Olha que maravilha, a pedra. É a pedra. Se a estátua representa os reinos dos homens, terríveis, a pedra cortada não por mão humana, representa o reino de Deus, do Deus dos céus, que levantará e jamais será destruído. Um reino que destruirá todos esses outros reinos humanos, que representa lá os 4 pela estátua, mas todos, esse reino de Deus é eterno. E assim a pedra que destruiu os reinos desse mundo e completará essa destruição na sua segunda vinda é Jesus. Olha o que ele mesmo diz, o nosso mestre. Lá em Mateus, capítulo 21, verso 42 a 44. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha, e é maravilhosa de ver. Ele está citando Salmo 118, verso 22 e 23. E aí, na sequência, Jesus diz: eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Aqui é uma referência, muito provavelmente, a essa visão dessa pedra, que Jesus está dizendo aqui que essa pedra vai destruir tudo aquilo que ela cair sobre. Vai virar pó. Essa pedra é Jesus. Mesmo Jesus orientando aqui seus discípulos no Sermão do Monte, acerca das preocupações da vida que surgem muitas vezes, e a gente leu aqui esse texto lá em Lucas, que é um texto paralelo ali de Mateus, do Sermão da Montanha, mas em Lucas, por que eu selecionei Lucas? Porque Lucas tem um negócio aqui no final, que Mateus lá não fala, quando ele fala das ansiedades da vida. Busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Qual é a ordem diante da ansiedade das coisas da vida? Busquem o reino de Deus. Não se preocupem com isso, porque isso aí vai ser acrescentado. E em Lucas acrescenta lá: não tenham medo. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. O nosso Pai se agradou em nos dar o seu reino. Esse reino aqui
que é eterno e que destruirá todos os reinos dessa terra. Porque a gente leu aqui em Isaías quem é o nosso Deus também. Aquele que diante dele as nações são como um pó, nada, vácuo. Esse Deus destruirá todos os reinos dessa terra dos homens. Por mais que eles pareçam fortes, como pareceu ser o da Babilônia, e que de fato caiu para a Pérsia. E a gente vê que depois eles voltam do cativeiro, e a gente está aprendendo isso na escola dominical. Eles voltam para Jerusalém, porque Deus cumpriu com a sua palavra. Mas essa palavra apocalíptica, ela ainda vai se cumprir. Lá no final, quando Deus subjugar todos os homens dessa terra, todos os reinos dessa terra, e edificar eternamente, completamente, o seu reino aqui, para morarmos com eles. Para concluir, irmãos, todos os desafios desse mundo, todos eles, sejam eles da vida cotidiana, no trabalho, nos estudos, qualquer coisa, são bem pequenos, são momentâneos, são como palha que se dissiparão. Mas o nosso maior desafio é perseverar fiel nesse mundo onde vivemos como exilados e forasteiros. Perseverar. Viver aqui sabendo que não somos daqui. Esse é o grande desafio. Viver aqui enxergando o reino de Deus já existente, mas ainda não consumado, mas com a profunda esperança de que Ele voltará para consumar, completar todas as coisas, julgando os reinos dessa terra, estabelecendo o seu reino eterno. Nosso desafio aqui, irmãos, é caminhar com intrepidez, semelhante a Daniel. Porque nós sabemos que Jesus veio, Jesus inaugurou o seu reino, através da sua vida, através da sua morte e ressurreição, e Ele está nessa hora à destra de Deus Pai, como a gente viu na sua ascensão. Mas também, conforme Ele mesmo disse, Ele não só está à destra de Deus Pai, Ele está conosco até o fim dos tempos, como Ele diz para os seus discípulos em Mateus 28, verso 20. Então, independentemente do cenário caótico dessa Babilônia que nós vivemos, da maldade dos reis dessa terra, dos governantes, das perseguições, Ele reina e está conosco para sempre. A gente não deve, irmãos, temer represálias, ainda que ameaças de morte, por sermos cristãos. Eu, como pastor, eu não estou preocupado, irmãos, com o que estão dizendo de mim. Nem um pouco. Pode ter certeza disso. Eu estou preocupado em servir ao Senhor com fidelidade, por mais imperfeito e pecador que eu seja. É essa a minha preocupação, é essa a nossa preocupação, é esse o nosso desafio. Não é saber se está agradando A, B ou C, mas se de fato estamos vivendo com fidelidade a Ele, o Rei da Glória, e não com fidelidade a homens, mas ao Senhor. Nós podemos caminhar, irmãos, com esperança nesse exílio, porque Ele nos deu o seu reino, nos fez cidadãos desse reino que subsiste para sempre. Nós fazemos parte desse reino, nós temos a missão de testemunhar a Cristo e a esse reino por todo o tempo em que nós estivermos aqui. Por isso, eu desafio você nessa noite e estabeleço esse desafio, que não sou eu que estabeleço, é a palavra. Não viver uma graça barata. Não viver uma vida medíocre diante do Senhor, mas uma vida completa de glorificação a Ele nesse tempo. O desafio de todos nós aqui é amar mais o Senhor.
Achar que está amando muito, ame mais. Confie mais nele. Principalmente quando o cenário caótico avançar. O desafio parecer impossível. O mal parecer vencer. Confiar, confiar e confiar no Senhor. É disso que precisamos. Por mais que isso seja uma realidade crescente, precisamos de uma vida piedosa com o nosso Deus. Precisamos orar mais. Precisamos ler mais a palavra. Precisamos amar mais o Senhor. Amar mais a comunhão dos santos. Orar mais uns pelos outros. Não cair nas artimanhas do maligno. Deus não revelou isso aqui para nós, irmãos. Daniel 2 à toa. Não foi à toa. Foi para compreendermos a sua grandeza e a forma como devemos viver diante desse Deus grande, todo-poderoso. Foi para isso que foi para isso que eu e você, foi para isso que ele revelou, para que eu e você tivéssemos a esperança. Essa esperança que nada pode tirar, que nada pode corromper. Uma herança incorruptível, cheia de glória, de que o seu reino é eterno e nós fazemos parte dele. Mas que a gente caminhe hoje, não amanhã, hoje, com coragem. Coragem em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola, em nossa casa, em qualquer lugar que nós pisarmos. Coragem. Coragem para quê? Para mostrar autoridade? Não. Coragem para viver a palavra de Deus com fidelidade, independentemente da corrupção que a gente vê por aí, inclusive no meio das igrejas. Que Deus nos permaneça, nos mantenha fiéis a Ele nesse mundo maligno, para o louvor da sua glória. Amém. Quero orar com